Olá pessoal do curso de Nutrição e Dietética para estudantes do curso técnico de enfermagem, expandido também para os cursos técnicos de Nutrição e Dietética ou para qualquer estudante dos cursos técnicos de saúde que se interesse pela temática da Nutrição e Dietética. Estamos agora na videoaula 14 e na 13 e na videoaula 12 falamos sobre água, né? Na videoaula 12 vimos as funções da água. Na videoaula 13 começamos a classificar a água. E como seria essa classificação? A gente classificou a água, aí os tipos de água, de acordo com se ela é salgada, doce ou salobra, né, com grau de salinização, se ela é uma água superficial ou subterrânea, dependendo de onde ela esteja presente, se ela é uma água mineral, mineralizada ou natural, né, de acordo aí com as propriedades medicinais dela e se ela é de uma fonte natural ou não. Bem, hoje, lembrando que precisamos sempre do pré-requisito para esse módulo de água, que é o compartimento de líquidos orgânicos lá da fisiologia. Claro que a primeira aula a gente precisou muito mais desses compartimentos do que a segunda e a terceira aula sobre água, mas é importante não avançar neste módulo de água aqui da nutrição sem estar fortemente ancorado aí no compartimento de líquidos orgânicos da fisiologia. Bem, vamos fechar agora os outros tipos de água, que vamos ter a água purificada e a água não purificada. O que seria uma água purificada? Segundo os órgãos competentes, a água é considerada purificada quando ela não contenha mais de 10 partes por milhão no total de sólidos dissolvidos. Aí sim, ela é uma água purificada. Então, ela não tem que ter nenhuma partícula sólida nela. E ela, ou se tiver, ela não pode ter mais do que 10 partes por bilhão. A água destilada é um tipo de água purificada. A desonizada também pode ser, mas não são sinônimos. Então vamos entender o que seria água destilada. A água destilada é uma água que você usa no destilador, que pode ser numa empresa, numa unidade hospitalar, numa indústria, você usa o destilador, e aí você recolhe a água evaporada. Então é uma água que teoricamente não tem sal mineral nenhum, não tem partícula de nada, não tem nenhum agente infeccioso, é uma água extremamente purificada. Então toda água destilada ela é purificada, mas muito eventualmente essa água destilada pode ainda conter um resíduo mínimo de sais. Então, quando há necessidade de uma extrema segurança, de uma purificação excepcional, a gente usa então a água destilada novamente no destilador e ela é novamente evaporada, e aí sim aquela segunda evaporação é que é recolhida, né? E aí ela é chamada de água bidestilada. Essa sim, acredita-se que não tenha absolutamente nada, é extremamente purificada. Então, nem toda água purificada é destilada, nem muito menos bidestilada, mas toda água destilada e bidestilada, ela é uma água purificada porque ela não contém partículas sólidas nenhuma, quanto mais, mas se ela já tivesse até 10 partes por milhão, ela já seria considerada purificada. Então, qualquer processo purificador de água, estamos vendendo um aparelho purificador, o filtro está purificando a água, ele não pode ter mais do que 10 partes, melhor dizendo, por milhão no total de sólidos difundidos. Então, a destilada, ela é realmente uma purificada e a destilada também. Ela é usada o quê? Para medicamentos, tanto medicamentos de uso oral quanto medicamentos injetáveis, principalmente injetáveis para diluir medicamentos. Ela é usada em baterias, em instrumentais
de diversas naturezas, eletroeletrônica, que precisa ter contato com água, mas cujos íons iriam danificar de imediato ou a médio e longo prazo esses materiais, então se usa tudo água destilada. E há autores, não é um consenso, mas há autores que acham que toda água de consumo deveria ser só destilada. Tudo que a gente bebe deveria ser água destilada, mas isso é uma opinião de alguns autores, né? Não é da maioria. Água desonizada, elas usam um aparelho para retirar os íons, mas ela não tira nenhuma outra impureza que ela porventura apareça ali. Então ela não é sinônimo de água destilada. Ela só não serve para uso medicinal, como diluidor de medicamentos, nada disso. Ela só serve para algumas situações, né? Que ela é purificada, ou seja, ela tem partículas sólidas, mas tem menos de 10 partes por milhão, mas o aparelho eletroeletrônico que vai ter contato com essa água não poderia ter contato com o íon. O problema dela é íon, não é as partículas, já que ela é purificada, que se tiver partículas, mas dentro daquele critério de purificação, ele está valendo. Então é uma água desonizada. Então, para nós da saúde, interessa a destilada e principalmente a bidestilada e não a desonizada. A ozonizada é que alguns autores acham que a água potável deveria passar por aparelhos de ozonização da água, que enriquece com oxigênio, porque acreditam que isso reduz a quantidade de vírus e bactérias, né? Há trabalhos que mostram isso, mas não há um consenso forte de que isso realmente, essa água ozonizada, ela tem vantagens em termos de purificação, porque ela intensifica a purificação, porque ela torna ainda melhor se houver alguma contaminação no trajeto do reservatório de água até a sua casa, que essa quantidade de oxigênio excessiva injetada na água poderia poderia melhorar a qualidade dessa água. Alguns trabalhos mostram que é possível, mas não é fechado, tá? Então, por isso que eu não coloquei aqui como número 3 da purificada. Água potável é toda água que não foi purificada, né? E não está nem contaminada nem poluída. Então, vamos ver o que é contaminado ou poluído. O que é uma água contaminada? É aquela que tem agentes infecciosos que podem gerar doença. Quais são as principais doenças? Hepatite A, agentes diversos de gastroenterite bacteriana e viral, esquistossomose, parasitoses intestinais por protozoários ou eumintos. Tudo isso seria água contaminada se você ingeriu pela água. E às vezes, está dando banho no bebê, o bebê não está ingerindo água, porque o bebê não precisa ingerir água se ele está tomando somente leite materno. Se acrescenta outro alimento, aí sim precisa de água para ajudar esse rim a eliminar as outras coisas que ele não vai aproveitar ou não quer mais. Aí se é só leite materno, não há nenhuma necessidade de água. O dia que ele precisar de mais água, ter mais calor, que ele perdeu mais, para equilibrar o balanço hídrico dele, pede lá, né, fisiologia, lá do CLO, que aquele não se lembra que é balanço hídrico, vai lá. Então, se for precisar equilibrar, ele vai mamar mais. Então, não há essa necessidade de água. Mas, às vezes, numa banheira, a criança, né, um bebezinho maior, bate a água, tem que ser potável, porque bate, cai na boca do bebê. Se tiver um protozoário ali, já faz a festa, ele acaba demitindo. Então, a água contaminada é uma água que tem presença de micro-organismos que sejam virais, sejam bacterianos, sejam protozoários ou mesmo ovos de eumintos, que podem, uma vez consumida, né, direta, beber, ou simplesmente lavar as mãos e depois coloca a mão na água, na boca, gerar algum tipo de problemas aí de saúde. Aí ela é considerada contaminada. Então, uma água potável, ela não pode ser contaminada. E também venenos, toxinas de diversas naturezas, produzidas por animais, plantas, pela indústria farmacêutica ou qualquer outra indústria, veneno de uma maneira geral, que, se consumido na água, pode pôr em risco
a produção de doenças, a males e às vezes até a morte. Então ela é considerada contaminada. Então, uma água potável é a água doce não contaminada. Perfeito? E não tem nem esses micro-organismos nem venenos de nenhuma natureza. Ou se tem micro-organismo, não traz nenhum transtorno. Então, precisa-se de tratamento de água, geralmente é tratado com decantação, tira as partículas, impurezas, sólidas, etc., purifica ela e acaba com esses micro-organismos, né, que possível possa ter, através de sais de cloreto, geralmente o cloreto é o mais usado aí, né? Mas também tem que fazer uma análise contra poluentes, para que não traga problemas para quem vai consumir. E mesmo a quantidade de cloreto, que às vezes quando há bastante chuvas, é uma sujeira maior, então há muita carniça, então a quantidade de micro-organismo maior daquela época habitual, às vezes tem algumas pessoas que advogavam colocar mais cloreto, e aí isso pode dar uma segurada em totalizar a água, mas a quantidade de cloreto não pode ser danosa ao indivíduo. Então, quando se faziam isso de maneira indiscriminada, e teve muita chuva, não deu tempo de decantar tudo, tem muita carniça, proliferou muito, vamos aumentar o cloreto, né, através de pastilhas ou de gases, né? Enfim. E aí a pessoa começava a fazer bronquite, conjuntivite química, sinusite, tudo por irritação, não de agentes infecciosos, mas por conta do excesso de cloreto. Então, a gente tem que ter um cloreto que totalize a água e que não resolva e que não traga transtornos aí à saúde do indivíduo, né? Muito bem. Mas ela tem que ter uma análise também da água, por isso quando faz se não tem algum tipo de veneno, que aí não é tirado pelo cloreto. Lembrando que o cloreto, uma vez potabilizando a água, ele mantém a ação antimicrobiana até você consumir. Porém, se você ferver essa água, perdeu-se a ação antimicrobiana do cloreto. Então, ela pode ser contaminada depois. Como também, se houver desvio, né, de água por ligações clandestinas e, porventura, tiver acesso a grande quantidade de partículas ali e até de micro-organismos, pode ser exceder a quantidade de cloreto que está ali e aí você contaminar a água através de ligações clandestinas. Então, quando fazem ligações clandestinas, não importa com que finalidade, mas de burla, né, das companhias de água, está comprometendo todo o sistema, né? Enfim, mas o cloreto, se a água não teve nenhuma recontaminação, o cloreto, se houver dentro de um dado limite, algum micro-organismo que contamine aquela água, o cloreto na caixa d'água, numa vasilha, num copo, o cloreto vai dar uma segurada, até numa piscina. Porém, se a gente ferve a água, a gente vai ter que, água fervida, ela mata até o micro-organismo, porventura estava em grande quantidade ali, que o cloreto não conseguiu segurar, ou que você está com medo de uma ligação clandestina, ferver a água, você resolve. Você deixar 5 minutos borbulhando, vai resolver. Para alguma coisa que fugiu do cloreto, né? Do cloro, né? Mas lembrando que o cloro foi perdido. E aí você tem que ter o máximo cuidado com essa água para que ela não fique contaminada, porque aí o cloro é igual água de piscina. Você tem aqueles dias de verão abrasador que a água está extremamente aquecida, ou piscinas aquecidas, ela é um problema, porque você reduz a capacidade do cloreto de tornar aquilo ali próprio para uso. Tanto que uma das causas, com uma certa frequência, de otite média e rinossinusites e otite médias em crianças, principalmente pré-escolares, é o uso de piscina, mergulho em piscinas aquecidas. Ou aquecida porque ela foi num horário impróprio, que aqueceu bastante, ou foi aquecida naquela tarde e na manhã seguinte acabou o cloro, que aqueceu demais no dia anterior, ou porque a água era aquecida. Porque a criança, geralmente, se ela não tiver alguém do lado dela limpando o nariz dela, ela pode fazer um muco nasal
que muitas das vezes ou sai da piscina ou ela dá uma cafungada. Quando ela dá a cafungada, ela leva aquela água da piscina com ela, e como ela tem uma tuba horizontalizada e mais curtinha, tuba auditiva, quando ela dá a cafungada, ela pode levar lá para a tuba auditiva. E aí, apesar de ter imunoglobulina lá naquele catarro, a imunoglobulina tem um período de ação. E aí ela pode levar uma água contaminada ali pelos outros corpos, até pelo corpo da criança de outro sítio, e ir lá para o ouvido e produzir uma infecção. Quando é uma água com cloro que não foi aquecida, nem por ação do sol intenso, nem por métodos artificiais, mesmo que a criança leve esse catarro para o ouvido interno, para o ouvido médio, perdão, não o ouvido interno, para o ouvido médio, ele não dificilmente fará otite, porque ele vai ter as imunoglobulinas dele, e mesmo que ela acabe de agir, a água ali não vai estar contaminada. Se a quantidade de cloro está adequada, dependendo dos agentes, ela não vai estar contaminada, ou vai estar minimamente contaminada, dando menos chance. Agora, aqueceu, perdeu a qualidade do cloro aí. Por isso que às vezes é preciso colocar novamente, esvaziar a piscina, colocar o cloro, porque ele perde a capacidade anti-infecciosa dele. Mas ele não perdeu a capacidade dos efeitos adversos, efeitos tóxicos quando ele está. Então, se você ficar jogando mais cloro no que já tinha, você pode até restituir, quando o cloro foi aquecido anteriormente, a propriedade anti-infecciosa do cloro, mas você vai aumentar a possibilidade de toxicidade pelo cloro para quem está usando aquela piscina ali por inalar, vapor de cloro, etc. Então tem que ter cuidado. Então a água potável ela não pode estar contaminada, beleza? E a água contaminada é que tem venenos ou agentes infecciosos que podem produzir doenças. Perfeito. Ou não pode estar poluída. Quando ela está poluída, é que ela está cheias de sujeira, de partículas sólidas que precisam ser retiradas aí do tratamento. E ela não pode ter nenhuma substância que, mesmo que não seja veneno, mesmo que não seja um agente infeccioso, ela pode ter nenhuma substância que altere o sabor dela, que ela passe a ter sabor, que ela tem que ser insípida e ela passa a ter sabor, e que ela possa ter cheiro, porque ela é inodora, e que ela perca a transparência. Ela tem que ser incolor e transparente. Perdeu essas 4 propriedades. Deixou de ser incolor, deixou de ser transparente, ou deixou de ser inodora, ou deixou de ser insípida, ela está poluída e não necessariamente contaminada. Então, como a contaminação e a poluição das águas que são usadas como reservatório de águas naturais, que são usadas como reservatórios, aumenta cada vez mais, e por vezes até de águas subterrâneas, comprometendo por vezes certas fontes de águas minerais, está sendo um problema muito sério em vários pontos do planeta e que pode levar a uma insegurança alimentar por falta de água. Nós vimos que tem algumas regiões da África que tem uma insegurança alimentar por falta de acesso à água. Então, alguns que hoje não têm insegurança alimentar por acesso à água, porque não há necessidade de fazer dessalinização, pode ter, daqui a pouco, não muito, se não fizerem nada para reverter, o excesso de contaminação, o excesso de poluente pode prejudicar, porque pode ter agentes que você não consegue retirar nos tratamentos de água para torná-la potável, e aí essa água não vai poder ser consumida. Tá? Lembrando, aqui então, vamos fechar então os tipos de água. Então nós vimos a salgada, doce, salobra, contra a salinidade, naturais, minerais ou mineralizada, contra a presença de uma certa quantidade de sais minerais que foram acrescidas ou enriquecidas, ou que são de ocorrência natural e que têm finalidades terapêuticas, também as gasosas e radioativas e termais, todas com propriedades terapêuticas, ou naturais, e pode ter até sais numa quantidade que a torne doce, então não vire salobra nem salgada, mas que quando ela não tem nenhuma propriedade, esses sais, numa quantidade de propriedade terapêutica, ela é considerada natural. Superficial e subterrâneas, dependendo de onde você encontra. E agora, hoje, nessa aula aqui, nós vimos as purificadas e as não purificadas. Purificada, destilada, desonizada, talvez ozonizada, e a potável, contaminada e
poluída. Então a potável tem que ser uma água purificada, mas não obrigatoriamente destilada, nem bidestilada, nem desonizada, ozonizada, né? Ainda temos que discussão. Agora, antes da gente fechar a aula de hoje, pardal a água, ainda teremos mais coisas sobre água, lembrar que nos entrepostos de venda ou na sua casa, quando você guarda botijões de água mineral ou água mineralizada, não importa, ou garrafas, aí tem que ser determinados cuidados. A gente deve colocá-lo num ambiente escuro. Se ele é exposto à luminosidade artificial do sol, ele tem que ter uma capa protetora. Não deve ficar exposta ao sol, mesmo que tenha essa capa, então ela não deve ser aquecida por exposição, né? E a gente deve ter cuidado com o cigarro. Não, nos lugares que fazem esses estoques, a gente não deve fumar ali, porque a fumaça de cigarro pode impregnar aquela parede do plástico de uma certa maneira, chegar a contaminar, né, esta água. Então, não deve se fumar no ambiente que guarde essas águas. Uma outra coisa também, tem algumas pessoas, principalmente agora na era do Covid, que passava álcool nos frascos de água mineral. E esse álcool, se ele evaporar um todo, beleza. Mas se ele não evaporar, tiver uma dificuldade de evaporar, demorar a evaporar, porque aí vai evaporar mais ou menos, dependendo da quantidade de álcool que você colocou, se você colocou um protetor ali ou não, da temperatura do ambiente. Se ele não evaporar como um todo rapidamente, ele poderá dar um gosto de água de coco, né? Um sabor de água de coco, que a princípio não traz nenhum transtorno, desde que a pessoa não tenha nenhuma intolerância ou não possa ter contato com nenhum tipo de álcool ingerido, né? E a quantidade ali é pequena, não vai produzir lesões numa pessoa que não tem uma predisposição a algum problema ligado ao álcool. Mas muda o sabor e ela deixa de ser, você até bebe, mas ela deixa de ser potável, porque lembrando, ela foi poluída, né? Porque lembrando, a água potável, mineral ou não, ela não pode ter sabor, ela tem que ser insípida. A não ser que você coloque de propósito, né? As águas saborizadas, que você colocou ali uma folhinha de hortelã, uma casca de abacaxi, né? Tudo limpo para não contaminar, rodelas de laranja, frutas cítricas, ou mesmo quando você faz infusos, que você leva ao fogo e faz infusos. E aqui a gente chama de chá, porque o chá tradicional é só o chá preto, branco e verde. Os outros seriam camomila, tudo seria infuso. Mas salvo se você faz isso de propósito para melhorar o aspecto que você quer ter, ou mesmo em alguns casos para enriquecê-la com algum nutriente ou fazer alguma propriedade, aí sim não deixou de ser potável. Agora, se foi acidental, você não desejava aquilo, como passou o álcool ali, não desejava, ela deixou de ser potável, não contaminada, mas por estar poluída. Bem, gente, os tipos fecharam, mas não a água. Nós ainda veremos agora no próximo capítulo, na próxima videoaula, a desidratação. Vamos ver os tipos de desidratação, conta a intensidade e a quantidade de sal ali, vamos ver. E ainda veremos numa penúltima videoaula a hidratação, os tipos de hidratação, os tipos de soro. E aí vamos ver águas que podem eventualmente substituir parcialmente isso. E na última aula falaremos sobre hiperidratação. Então ainda tem muita coisa aí pela frente para a gente discutir sobre água aqui na nutrição. Até lá, pessoal. Aguardo vocês.